Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Eu estou aqui acompanhado dos habituais Arsene Wenger. Não, é o Rodrigo, afinal. Ele alterou o nome aqui no Skype. E do Miguel. E também estamos acompanhados aqui do diretor de informação do 00, Luís Rodrigues. Olá, Luís, tudo bem? Olá, João. Obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui convosco. Obrigado nós por ter aceitado o convite. E nós hoje vamos estar aqui, em primeiro lugar, vamos estar a trazer de volta esta rubrica que entretanto ficou perdida no tempo, que é os gigantes adormecidos, mas à medida que vamos fazendo, os gigantes também vão se esgotando. Falamos. Sim, exato, é que à medida que vamos fazendo, os gigantes vão acabando, não é verdade? E trouxemos logo aqui um reforço de peso para nos ajudar aqui a falar sobre o Arsenal, que é um clube que já venceu a Premier League invicto e que agora está como está, não é verdade? Enfim. Bem, eu queria mesmo pegar por aí, nessa tal equipa do Arsenal que venceu a Premier League invicto, passado 2 anos, aliás não vence, é semifinal, estou mal, é finalista da Liga dos Campeões. Posso começar aqui pelo Luís, já que é convidado. Luís, o que é que achas que levou a estes anos dourados do Arsenal e àquela equipa com um futebol espetacular, que até acabou com aquele rótulo de Boring Arsenal? O que é que achas que levou a isso? Olá, volto a agradecer o vosso convite, dar-vos os parabéns e, sobretudo, elogiar a vossa intro, que é sempre espetacular. O Arsenal quando nós falámos sobre o convite que vocês me fizeram para falarmos disto, era engraçado que eu cresci a não gostar do Arsenal. Porquê? Porque eu gostava do Manchester United e, sobretudo, porque eu comecei a devorar futebol com 6 anos. Na época 95, 96 foi quando eu comecei a fazer coleção de caderneta de cromos a nível nacional. Lembro-me bem do Euro 96, lembro-me também do Mundial de 98. E a grande competição, a minha primeira grande competição é com 11 anos o Euro 2000, e no Euro 2000 foi quando eu realmente me apaixonei totalmente por uma equipa e depois foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol. Chorei mesmo, atrás do sofá, escondido para a minha mãe não ver, quando Portugal foi eliminado pela França. E eu naquele... eu até há uns anos, para mim não era penalti do Abel Xavier. Inconformado totalmente, não achava que aquilo era penalti e, enfim, eu passei a nunca gostar da França, e não gostava dos jogadores que tinham estado naquele jogo contra Portugal. Aquilo para mim foi uma traição terrível. Ou seja, o Zidane depois rapidamente comecei a gostar, mas o Thierry Henry eu não conseguia gostar dele. E era um jogador fabuloso, atenção, não estou a dizer que não o achava bom jogador, pelo contrário, era um craque, mas eu não conseguia gostar dele. Ainda por cima, eu gostava do Manchester United e ele jogava no Arsenal e ali foi se calhar a rivalidade mais que mais perdurou, talvez, ou depois também o Chelsea com o Manchester United, que mais perdurou no tempo em Inglaterra, porque em Inglaterra, muito rapidamente, tu mudas ali os clubes que estão lá em cima, não é? E nós vimos um Liverpool que estava arredado, de repente é uma das maiores potências do país, e naquele caso, lá está, eu não fui habituado a gostar do Arsenal, fui habituado a não gostar. O meu pai torcia pelo Arsenal, eu torcia pelo Manchester United, nós tínhamos ali uma rivalidadezinha em casa, e aquilo ficava-me sempre atravessado. Agora, que era uma equipaça, e basta olhar ali para as costas do Miguel Rocha para lembrar muito rapidamente uma constelação de grandes jogadores, fossem eles mais duros, como o Sol Campbell, fossem eles mais tecnicistas, como o próprio Thierry Henry, como o Robert Pires, como o Ljungberg, como o Bergkamp, não é? Ainda mais atrás.
E por isso o Arsenal faz muito parte da minha adolescência, do meu crescimento. Foi naquela altura também que o Cristiano Ronaldo foi para a Inglaterra, e para nós aquilo era espetacular. Ver os jogos do Cristiano Ronaldo era obrigatório. Mais tarde também ver o Chelsea do Mourinho. Enfim, o Arsenal, lá está, não entrando aqui nos meus gostos, mas era uma equipa altamente temível. Aquela equipa que faz o campeonato sem nenhuma derrota, então era fabulosa. E depois uma pessoa jogava nos FIFAs, não é? Nos pés, e o Arsenal também era sempre uma truta. Eu acho que o Arsenal tem realmente um handicap de não ter conseguido ganhar a Champions quando podia ter feito, ou quando chegou lá perto, e aliás, chega muito perto naquela época. 2000, eu peço desculpa porque isto foi dia de trabalho e eu não consegui preparar muito, mas de cabeça lembro-me vagamente das coisas. E na época de 2005, 2006, perto com o Barcelona na final, foi quando esteve mais perto, e curiosamente até a uma altura em que já não acho que fosse assim um Arsenal tão forte quanto isso, e que viveu ali muito do Henry, viveu também do Lehmann nessa época, fez uma grande época, mas era uma equipa de topo, e como vocês dizem, é um gigante adormecido. Agora, é um gigante adormecido, e eu já me estou aqui a esticar, não é? É um gigante adormecido que não deixa de conseguir os seus títulos, e não deixa de ser curioso que aos últimos 5 ou 6 anos eles ganham 3 FA Cups, e já voltaram a ser ou melhor, passaram a ser o clube mais titulado na FA Cup, que é a prova mais antiga do mundo em atividade. Por isso, é um histórico que está efetivamente adormecido, que tem realmente aqui alguma dificuldade em voltar ao patamar que queria, muito porque tem uma política, se calhar, um bocadinho ou bastante diferente dos clubes mais endinheirados de Inglaterra, e dos novos ricos também, e por isso sofre na pele. Agora, é um histórico, e é daqueles clubes que a qualquer altura, lá está, como o Liverpool, a qualquer altura aqui com boas escolhas, que o Arsenal não tem conseguido ter, vai rapidamente chegar lá acima. Miguel, o que é que achas que levou a estes anos dourados do Arsenal entre 2004 e 2006, mais ou menos? Bem, eu acho que o Luís já fez aqui um grande e bom resumo do que era este Arsenal. Eu acho que realmente o principal acho que foi a combinação de certos fatores que levam, e isto não é específico desta equipa do Arsenal, é de todas as grandes equipas que conhecemos da história do futebol, que é a combinação de vários fatores que levam a que neste caso a equipa acabasse o campeonato invencível. É obviamente a presença de grandes jogadores, e que serão muito provavelmente, não podemos adivinhar o futuro, mas muito provavelmente a melhor equipa de sempre do Arsenal. Depois um treinador bastante experiente como o Arsène Wenger, que teve no Arsenal 20 anos ou o que foi, e depois muito provavelmente, embora não seja tão conhecido, uma estrutura também que facilitava bastante a vida, tanto à equipa como à equipa técnica. E portanto, tanto nesta equipa do Arsenal como em todas as outras que acabam por se destacar na história do futebol, como a equipa do Pep Guardiola do Barcelona, ou até do Bayern do ano passado, o que faz a diferença é essa combinação de fatores que os levam a ser realmente uma equipa diferenciadora, e isso obviamente depois com as qualidades individuais de jogadores como o Thierry Henry, o Bergkamp, Sol Campbell, o Pires, Patrick Vieira, como o Luís já referiu a alguns, é a cereja no topo do bolo, porque quando e eventualmente se a equipa em si não estiver a resultar, aparecem estes jogadores e são capazes de resolver um jogo. Vieira Rocha, mataste-me aí no meio. Peço desculpa, uma francês nunca foi o forte. Estou obrigado. Rodrigo, o que é que levou a estes anos dourados do Arsenal? Bem, desde já, olá a todos. Em primeiro lugar, acho que o que levou
à conquista da Premier League em 3-4 foi claramente a defesa. São apenas 26 golos sofridos, um ataque com muito nome, mas já há épocas mais à frente em que o Arsenal marca mais golos, faz, entre muitas aspas, apenas 73 golos, mas sofre apenas 26. E acho que aqui o Wenger conseguiu potencializar os jogadores ao seu máximo. Ou seja, Bergkamp, que já estava com 35 anos na altura e ele ainda consegue retirar coisas espetaculares dele. Thierry Henry, na altura com 26 também, consegue fazê-lo render ao máximo. O Pires também, o Patrick Vieira, não há palavras para descrever. Claramente que o Rodrigo tem um accent melhor que o meu. Então, mas já tínhamos percebido no episódio dos treinadores portugueses lá fora, quando eu comecei verdade. Equipas do campeonato francês. Mas acho que havia aqui um bom equilíbrio entre jogadores já com o seu estatuto no futebol, como o Vieira, Bergkamp, Pires, e jogadores que estavam a começar a aparecer, como por exemplo Van Persie, Reis, quer dizer, o Van Persie chegou mais tarde, peço desculpa, não chegou logo nesta época, mas Clichy, por exemplo, que acho que todos conhecemos, que depois até jogou no City e que já começava a ser opção. Ou seja, havia aqui um muito bom equilíbrio entre juventude e muita experiência. E era também um plantel bem composto. Ou seja, havia sempre várias soluções para cada zona do terreno, algo que é muito, muito importante. E, portanto, acho que é sobretudo isto. Mistura de experiência e o rendimento que o Wenger conseguia retirar de cada jogador. Sim, e vocês disseram vários fatores aqui durante esta ronda, digamos assim. Eu vou focar num que o Rodrigo meio que pegou nele, que foi a questão do Wenger apostar em jovens e não só em jovens. O Wenger era conhecido por conseguir descobrir talentos em mercados que ninguém explorava. Um exemplo era mesmo esse tal José Reis, que ia ganhando o seu espaço e que lá está, o Wenger não contratou assim por ele ser uma super estrela já em ascensão, contratou para fazer plantel, só que obviamente que havia ali qualidade, senão não tinha contratado. Diz. Foi o início do Klopp. Olha, por exemplo. Mas sim, é uma boa comparação e são muitos os fatores que levaram esta equipa invencível e nós na altura éramos demasiado pequenos para presenciar isto ao vivo, mas foi uma pena de facto. Nós, tirando o Luís conseguiu viver isto ao vivo, apesar de não gostar muito do Arsenal, mas conseguiu ver esta tertúlia de futebol total, algo muito bom. Sabem que eu acho que a grande diferença é que na altura tu tinhas um Arsenal que tinha essa mistura. O Arsenal, eu não vou dizer que foi o primeiro, obviamente, mas foi dos primeiros clubes, assim, dos primeiros projetos, isto na era Wenger, em que vai buscar jovens jogadores ainda muito novos. Ele ia sobretudo buscar a França, também conhecia melhor, mas também a Espanha, outros mercados próximos. Só que ele conseguia aliar isso a jogadores de proa nas respectivas seleções. Patrick Vieira, o David Seaman, houve o Tony Adams, depois houve o Sol Campbell, enfim, tinhas ali jogadores que eram autênticas figuras das melhores seleções do mundo, Inglaterra e França à cabeça, e agora ele não consegue isso. Primeiro, não tem tanto espaço para conseguir antecipar-se a ir buscar os tais jovens miúdos promissores, porque nesta altura se calhar um City trabalha melhor do que qualquer outro, ou um Chelsea trabalha melhor do que qualquer outro. São clubes que entretanto fizeram um grande investimento também nesse aspecto, não foram clubes que chegaram e que se limitaram a despejar milhões para ir buscar jogadores feitos. São clubes que atualmente têm das melhores escolas do mundo e formam os melhores jogadores também do mundo. E na altura era mais fácil esse papel porque havia menos concorrência e o Arsenal conseguia chegar aos jogadores ainda numa fase muito precoce e não ter a tal grande concorrência. Aliás, se calhar a maior concorrência era o próprio Manchester United. Nós tivemos o caso do Cristiano Ronaldo, não é? Depois tivemos mais tarde casos como o Anderson, como o Nani, enfim, jogadores que
não custavam assim tanto, mas que já chegavam ali num nível porreiro para começar a ter minutos, para começar a aparecer na equipa principal. Uma equipa, lá está, cheia de jogadores de nível 1 mundial. E agora não é isso. Agora tu olhas, além da questão da concorrência pelos jovens, olhas para o Arsenal e não vês ali grandes referências, não vês essas figuras, foram saindo aos poucos. Pois também o facto do Arsenal ser um clube que às vezes se eternizava, se hipotecava aqui na perspectiva de lançar jovens, de ir aqui aguentando as referências, mas não lhes dando aqui uma consistência de títulos que as deixasse satisfeitas, não é? Tu vês como é que saiu o Robin van Persie, vês como é que saiu o Fabregas, foram à procura de ganhar mais títulos, porque no Arsenal não conseguiam. E depois, curiosamente, numa fase em que o Arsenal até tem menos referências de topo, até uma altura em que consegue alguns títulos, aqui meio aos relevantes, os tais FA Cups que falaram. Agora, as FA Cups aparecem em épocas onde o Arsenal nem cheira, não é? Em termos do título nacional, da Premier League continua a ser a grande prioridade, e a Inglaterra ganhar a Premier League é mais prioridade do que ganhar a Champions. O Arsenal está cada vez mais distante, está cada vez mais longe, e por isso é que eu acho esta mistura de coisas, o facto de não ser um clube que investe tanto como a grande concorrência, faz com que efetivamente o Arsenal nesta altura passe por um momento de menor fulgor na capacidade que pode ter para lutar pelo título. Sim, exatamente, e até já te começaste a adiantar um pouco, começaste a antecipar uma pergunta que eu ia fazer agora. Não, mas estragar o dia. É à vontade, isto uma pessoa adapta-se bastante facilmente, não é por aí. Que é, a pergunta que eu ia mesmo fazer é que, mesmo com o Wenger, após aquela final perdida de 2006, o Arsenal foi caindo aos poucos, também devido à saída de estrelas, devido a N fatores, foi caindo assim aos poucos, subtilmente, até se tornar aquilo que era em mais ou menos em 2017, quando sai o Wenger. E as culpas acabam todas por cair um pouco no treinador, na visão dos adeptos. Dessa vez posso começar pelo Miguel. Miguel, quais é que achas que foram os principais fatores para esta queda subtil do Arsenal? Bem, essa final que tu estavas a falar, eu acho que acaba por ser, de certa forma, um ponto de viragem, porque, se eu não me engano, pelo menos 3 jogadores importantes, o Thierry Henry, o Bergkamp e o Pires, saem todos nesse ano. Portanto... O Thierry Henry sai no ano seguinte, mas acho que o resto está certo. Ok. Pronto, mas é assim, o desaparecimento, entre aspas, embora o Bergkamp tenha acabado a carreira, acaba por ser o desaparecimento de certas referências que faziam toda a diferença dentro do Arsenal. E isso acaba por ser, claro que é uma comparação de certa forma estúpida, mas se tu fores a ver... e claro que numa dimensão completamente diferente e cheia de aspas, só para me ressalvar. Se tu fores a ver a final de há 2 anos, do Tottenham-Liverpool, o Tottenham faz uma época espetacular, embora não tanto na Premier League, faz uma boa época na Champions, elimina o Ajax numa grande eliminatória, e depois na temporada a seguir é a temporada em que o Pochettino fica completamente perdido. A diferença para o Arsenal, para além da qualidade da equipa e da qualidade de jogo, é também que o Wenger não foi despedido, ao contrário do Pochettino, que acaba por ser despedido em dezembro. Ou seja, estas equipas que são derrotadas assim em finais europeias, que não as têm com tanta frequência, acaba por ser um duro golpe. E depois depende da estrutura e depende da forma como a equipa lida nessas situações. Claro que seria bastante mais fácil para o Arsenal, depois de perder uma final contra o Barcelona, manter as suas lendas na equipa e formar uma equipa à volta delas com jogadores jovens, que acabaria por, muito provavelmente, na época seguinte, ou seja, na época seguinte, provavelmente acaba por ser a que faz mais a diferença para o futuro, no sentido em que os jogadores que chegam a partir daí, não tendo esse apoio, entre aspas, jogadores mais experientes e mais icónicos do clube,
a partir desse momento, as gerações futuras, as gerações de jogadores futuros, acaba por estar já de certa forma prejudicada, mais num espírito, não tanto na qualidade de jogo, porque isso o Arsenal acabou sempre por ter grandes jogadores, mas acho que a cultura do clube fica sempre diferente, porque uma equipa que é campeã invicta da Premier League, o campeonato mais difícil do mundo, ficar sem os jogadores que conquistaram esse mesmo campeonato depois de uma final europeia perdida, é um clube completamente destruído por dentro. E para os clubes se reinventarem e ficarem com outro estatuto e com outro ego na época seguinte a um golpe como esses, a presença de lendas acaba sempre por ser importante. Agora, o resto, isto só falando na época imediatamente a seguir à final europeia perdida. Depois, isto, se calhar não tanto com o Arsenal, mas acaba sempre por haver um momento de viragem em todos os clubes. O problema é que com o Arsenal, se calhar esse momento de viragem foi demasiado longo e eles não se conseguiram encontrar depois de terem esse momento de viragem, que tem todo o direito e é completamente legítimo, porque de vez em vez os clubes e os plantéis precisam de se reinventar e de fazer algumas trocas, e isso acontece em todos os clubes europeus. Depois o desafio é voltares a encontrar o caminho para a vitória, e eu acho que foi isso que o Arsenal acabou por não conseguir fazer, ainda que tentando bastante, porque uma final europeia perdida em 2006, eu digo tentar bastante no aspecto do treinador, porque uma final perdida em 2006 eles aguentaram com o Wenger até ao final de 2018, portanto insistiram bastante em que o Wenger era o treinador correto para a equipa, e depois pronto, conquistam a FA Cups, mas uma equipa como o Arsenal, que é campeã invicta e chega a finais europeias, não pode ser feita de FA Cups. Sim, concordo plenamente. Luís, também já tiveste a dar aí alguns fatores, a teu ver, queres acrescentar mais alguns? Porquê deste downgrade do Arsenal? Atenção, eu, entretanto estava aqui a ver e nos últimos 6, 7 anos, desde 2014, são 8 títulos. São 4 FA Cups e 4 Community Shield, que é a Supertaça. Enfim, é uma supertaça, não é? Não é nada de mais, mas não deixa de ser um palmarés relativamente interessante neste período, que é um período mau do Arsenal, a meu ver. Porque em contraponto, depois olhas para o campeonato nesta altura e houve um segundo lugar, que foi no ano do Leicester, do incrível Leicester, a 10 pontos do primeiro. Mas depois houve só quartos, quintos, sextos. O ano passado foi oitavo, acho eu, não foi? E este ano está no 10º lugar nesta altura. Por isso, realmente há aqui um decréscimo. Diz isso? Não, há já que alguém... o Burnley. Empatou o Burnley. Sim. Duas falhas grandes. Uma foi do Xhaka. Aliás, tu olhas para esta equipa e realmente o Xhaka é uma das maiores figuras, é um jogador que, lá está, é um jogador por exemplo, é de seleção, aí não há dúvida, só que é de Suíça, não é? Não é aquela... Exato, também não é difícil, não é? Exato, até o Seferovic entre aspas, até o Seferovic é uma das figuras da seleção da Suíça. Não, é entre aspas. Sim. Exato. Não há aspas neste caso. Mas há outro ponto que eu gostava também de somar a isto, que é a magia de Highbury. E aquele estádio tão pequenino, tão específico, tão próximo, tinha uma magia diferente. Não era um estádio diferente de todos os outros, tinha as suas características próprias, ou seja, não era um estádio que empurrava mais a equipa do que outros estádios. Anfield também tem uma atmosfera muito, muito particular, muito peculiar, mas Highbury
tinham umas especificidades que obviamente o Emirates não tem. E quando é que acontece a mudança? 2006 também. Não é por acaso. Ali aquele ano parece que é quando estiveste próximo de atingir o pico, se ganhasse a Champions, não é? E aquilo começa a ir lentamente por aí abaixo. Houve ali uma série de coisas. Enfim, eu acho que as pessoas questionam-se sempre porque é que o Wenger não saiu mais cedo. Mas de qualquer maneira a cultura inglesa é completamente diferente. É uma cultura onde os próprios adeptos do Arsenal, por mais insatisfeitos que estivessem com os resultados, com algum tipo de política, libertar Wenger tinha que ser a última das opções. Sim, eu lembro-me, eles só começaram a reclamar com o Wenger, provavelmente 2015, 2016, por isso aguentaram bastante tempo. E quando ele sai numa de... Ele na altura não saiu a pensar acabar a carreira, não é? Mas acabou por acabar a carreira. Não teve mais nenhum grande desafio. Enfim, se calhar um ou outro ano antes, eu imagino que ele, se tivesse ganho aquela época contra o Leicester, ele tinha saído em grande. Só que não saiu. Enfim, às vezes não é fácil também encontrares um timing de saída, porque tu não sabes o que é que vem a seguir. Mas estava eu aqui a falar de 2006, e depois há ali um interregno grande, o período de Van Persie, que é um período em que eles estavam sempre quase lá, né? Chegavam sempre aos oitavos de final da Champions, andavam sempre ali a cheirar ao título. Eu lembro-me de várias épocas que o Arsenal chegou a andar no primeiro lugar, mas era sempre, ou era a equipa que dava luta ao Chelsea, ou depois era a equipa que dava luta ao Manchester United, depois trocava, depois ficava um bocadinho de fora e voltava. Era quase a equipa do quase, não é? E nunca o conseguiu. Em termos de Champions também nunca conseguiu repetir aqui as proezas, a proeza sobretudo 2005, 2006, que até era uma época em que se dava menos pelo Arsenal do que noutras. E pronto, e as coisas foram aqui decaindo. Lá está. Eu acho que não é só uma questão de culpa do Arsenal, não tem só a ver com culpa própria, mas o investimento progressivo que houve na Premier League, a chegada constante de jogadores de topo para os clubes rivais, para os clubes emergentes como o Chelsea, como o Manchester City, fizeram com que o Arsenal de repente deixasse aqui de ter armas para lutar de igual para igual com os outros, e depois não houve o timing certo para se fazer aqui a mudança, para se mandar outro tipo de mensagem, se calhar, também porque o Arsenal é um clube histórico, um clube que tem, salvo erro, 13 Premier Leagues, e por isso é um dos maiores clubes de Inglaterra, tem uma grande massa adepta. E também não é fácil tu fazeres aquela mudança de chip do género, pessoal, nós éramos candidatos ao título, agora vamos deixar de ser porque não temos condições para isso. Tu até podes pensar isso, mas tu não podes deitar isso cá para fora, porque já se sabe que isso mexe muito com os adeptos. Mas pelos erros internos e pelas vicissitudes externas, o Arsenal acabou aqui por ser um bocadinho apanhado na curva. Olha, tu tocaste aí num ponto muito interessante, e antes para dar a palavra ao Rodrigo, posso já eu intervir, porque tu tocaste num ponto que eu ia tocar, que é a questão da mudança de estádio, e estavas a falar aí do lado sentimental e romântico da coisa, que tenho a certeza que também é bastante importante para os jogadores, um clube da mística do Arsenal, mas também o que eu venho falar mais é do lado financeiro, é que o estádio custou 680 milhões de dólares ao Arsenal, e a partir daí, nos anos seguintes, o Arsenal entrou numa política muito... Teve muito trabalho, claro. Exatamente, não gastar muito, ainda por cima... Aliás, isso é um pouco depois, agora estava aqui a confundir temporalmente, ia falar sobre uma política do dono, só que isso é depois. E, portanto, saem as estrelas que o Rocha estava a dizer, saem Vieira, Bergkamp, Henry, e porque é que o Arsenal consegue substituí-los de jogadores já feitos? Porque não podia, foi a mesma coisa que o Tottenham há 2 anos. O Tottenham construiu o estádio e não podia, estava numa política de não contratar ninguém. O Arsenal fez exatamente a mesma coisa. O Arsenal não contratava ninguém, nos anos a seguir a não contratava muito baixinho,
Portanto, não houve esse investimento para substituir. Houve apostas em Van Persie, Nasri, jogadores mais da formação, só que, tal como o Luís estava a dizer, os jogadores da formação, entretanto, fartam-se e querem ganhar títulos. E lá foram. E foi mais ou menos por aí, acho que foi por volta de 2013, pelo que eu tenho aqui, que o Arsenal liberta-se dessa política de autarcia, digamos assim, e começa a gastar mais. Portanto, 2013 vem Ozil, 2014 vem Sanchez, 2015 Peter Cech, só que continuava a não acontecer e depois continuava a não ter os resultados pretendidos, lá está, só FA Cups. E o Wenger lá mesmo para o fim, acho que foi mesmo na última época, contrata Lacazette e Aubameyang ali para tentar segurar ainda algum resultado, para tentar segurar o emprego, mas ainda assim não resulta da melhor forma. O que eu estava a tentar dizer há bocado, que eu tinha confundido as datas, é que em 2007 o Arsenal troca de dono, portanto, o Rocha estava a dizer, e bem, que até aí os donos do Arsenal faziam muita vontade ao Wenger e à equipa técnica porque confiavam nele. Só que aqui um tal de Kroenke compra o clube e este tal dono é um clube, é um dono que vê o Arsenal não como um clube de futebol, mas sim como uma empresa. Portanto, em primeiro lugar, ele adota a política de que o Arsenal tem de ser autossuficiente. Ele, ao contrário de Abramovich, do Sheikh do City, ele não vai tirar dinheiro do bolso para dar ao clube. O Arsenal paga o que tiver, gasta e investe o que tiver de lucro. Não vai tirar do próprio bolso. Às vezes leva à falência dos clubes. Exatamente. E neste caso não levou, e o Arsenal teve alguns problemas financeiros, mas nunca perto disso, mas levou a um não melhoramento da equipa, o que é sempre algo bastante grave. Rodrigo, qual é que é a tua visão nesta queda progressiva do Arsenal? Bem, eu não sei se lembram, mas no episódio dos Gigantes Adormecidos do Milan, eu comparei equipas do Milan num curto período de tempo. E eu vou aqui pegar na equipa de 2008 do Arsenal, ou seja, 2 anos apenas após eles terem perdido a final da Champions. Foi uma equipa que ficou em 4º lugar na Premier League. Havia até aquela cena que é a maldição do 4 e o Arsenal. Ficaram nas meias finais da FA Cup, nas meias finais da Champions. Tal como o Luís estava a dizer, é a equipa do quase. É quase que ganha a FA Cup, quase que chega à final da Champions, mas pronto. Mas bem, pegando aqui na equipa, os 3 guarda-redes mudaram todos. Temos o Lucas Fabianski, que era o titular, Almunia como suplente e Szczesny como terceira opção. Almunia, não é? Almunia. Desculpem. É que um dos grandes problemas do Arsenal, mas aí é aqueles problemas que às vezes os clubes têm, seja o defesa esquerdo, que eles não acertam ali durante alguns anos. No caso do Arsenal foi o guarda-redes. Desde que o Lehmann saiu, foi um terror para voltar a haver estabilidade, que começou por haver com o Petr Cech, mas que entretanto também parece-me que deixou outra vez de haver. Sim, acho que o Lehmann ainda não é a opção ideal e acho que venderam a opção ideal, que era Emiliano Martínez, pelo menos quando ele apareceu bem. Mas bem, pegando a defesa, uma defesa praticamente nova, manteve-se apenas Kolo Touré e Gael Clichy, mas depois aparecem jogadores como o Galaz, Djoro e muitos jogadores que estão aqui que eu não conheço. Portanto, há um claro downgrade aqui. No meio campo a mesma coisa, Fábregas mais maduro, portanto um ponto positivo. Nasri em forma também, Thomas Rosicky, que era um checo que eu gostava muito. Diaby jogava mais a 6, mas depois não havia mais opções, havia apenas jogadores que estavam a aparecer, mas que não tinham o seu espaço na sua equipa, que era o Ramsey, o Jack Wilshere, o Coquelin também estava a começar a aparecer, o Gibbs, mas, ou seja, cai muito a qualidade. Ou seja, quando se passas um Patrick Vieira para um Diaby, é porque o caldo está entornado. Depois o ataque, talvez onde tenham os melhores, mantiveram. É claro que é muito difícil substituir, a meu ver, o melhor jogador da história do Arsenal, Thierry Henry. Mas tinham o Van Persie, como já referiram. Tinham a aparecer Theo Walcott, que apareceu de uma maneira estrondosa, mas depois as lesões complicaram-lhe a vida e hoje está, se não me engano, emprestado pelo Everton ao Southampton. Tiveram Carlos Vela, que também nunca conseguiu marcar
seu espaço na Premier League, e Andrei Arshavin também não foi o que se esperava. Tinha também Nicolas Bentner, que também não preciso dizer nada em relação ao ponta de lança norueguês, e tinham lá um jovem de 19 anos, que hoje está no Sporting Braga, Rui Fonte. Também não conseguiu se ingrar nesta equipa do Arsenal, portanto, à semelhança do Milan, mas de maneiras diferentes. Há uma falta de planeamento de plantel e acho que ainda espelho disso é o que está a acontecer hoje ao Arsenal. E o Rodrigo foi logo a invocar o terceiro episódio deste podcast. Sim, tenho sempre. Vou mesmo lembrar o que é que tu disseste em abril do ano passado, Rodrigo. Não, mas pronto, esses motivos todos nós fomos aqui enumerando. Por acaso não houve aqui foco, assim, acho que ninguém se focou noutro que alguém tinha dito, tipo assim. Portanto, houve alguma variedade, o que foi ótimo. Isto culminou tudo no despedimento do Wenger, na pressão dos adeptos, que pronto, a culpa não era só dele, mas normalmente quando os maus resultados aparecem, caem no treinador, e até foi bastante mais tarde do que alguma massa adepta, por exemplo, cá em Portugal faria. Cá em Portugal era 2, 3 épocas e era logo, independentemente se fosse quem fosse. Pronto, Wenger é despedido. A opção para a época seguinte é o Unai Emery, que fica no cargo 18 meses, mas surpresa das surpresas também não convence, portanto... desta vez posso começar pelo Rodrigo, que ainda não começou nenhuma ronda, digamos assim. Quais é que achas que são as razões para o insucesso de Unai Emery no Arsenal? Em primeiro lugar, claramente, a língua. Unai Emery fala um inglês pior que o meu, portanto é algo muito grave. Nem good evening, E é nem... difícil, posso confirmar. Muito preocupante. Ou seja, o Blanco e o Rocha tiveram aulas comigo, eles sabem o quão mau eu sou em inglês. Mas o Unai Emery acho que era uma boa opção, tendo em conta aquilo que já tinha conquistado. Mas claramente que a língua atrapalha imenso. Quando tu não consegues transmitir as tuas ideias para os jogadores, a coisa fica muito complicada. Se não me engano, é nessa época que chega Lichtsteiner, vindo da Juve, é custo zero. Portanto, o que seria uma boa opção. Vem também Lucas Torreira, que pronto, não se conseguiu afirmar. O Alexis Sanchez, não tenho certeza se é nesta época que sai, mas acho que é com aquela troca com o Mkhitaryan, e acho que aí o Arsenal fica a perder. Claramente o Alexis Sanchez é uma máquina completa. Eu acho que ele no último ano do Wenger já não jogava. Ele saiu em 17-18. 17-18, ok. Pois, a questão é que o Sanchez jogava muito no Arsenal, só que também já há muito tempo que fazia pressão para sair, portanto. Mas era um jogador excepcional, não se pode negar, que atingiu o seu pico no Arsenal. Mas a verdade, acho que, a meu ver, a época de estreia do Unai Emery não corre assim tão mal. O Unai Emery, como sabemos, é um especialista em Liga Europa, ficou em segundo lugar, mais uma vez, quase. Fica em quinto na Premier League, ou seja, não se consegue qualificar para a Champions. Fica nos 16avos da FA Cup e nos quartos de final da EFL Cup. Portanto, não é assim um bom início. Tinha uma equipa que marcava bastantes golos, por exemplo, marcou 73, que foram o mesmo número de golos que em 2003, 2004, foram precisos para o Arsenal ser campeão, mas sofria muitos. 51 golos sofridos é muito, é mais do dobro, acho eu, do que aquilo que o Arsenal sofreu na época de 2003-2004. Na Liga Europa também são 30 golos, o que é bastante, tendo em conta a duração da competição. Sofre 13, mas também acho que são números demasiado grandes. Mas é mais uma vez a questão do plantel, a meu ver. Acho que o plantel não estava muito equilibrado, ou seja, soluções para o ataque tinha-se Lacazette, Aubameyang também tinha chegado, mas depois extremos, Mkhitaryan não se afirmou, o Welbeck andava ali a ver navios, e o que permitiu aparecer o Rice Nelson, mas também não se conseguiu afirmar muito bem, está à procura do seu espaço nesta época. O Bukayo Saka também ainda não começou a aparecer nesta época, muito menos o Smith Rowe, que começou a ser aposta agora do Arteta, mas já lá vamos a esse tópico. Ou seja, era uma equipa desequilibrada e, mais uma vez, a defesa para esquecer. Bellerin joga metade da época, outra metade está alucinado. Sócrates não foi nada daquilo que se está à espera. Mustafi foi o Mustafi. Nacho Monreal já nos seus 33 anos, depois o Kolasinac também
é o Kolasinac, portanto faltava muita qualidade a esta equipa e havia um plantel muito desequilibrado, a meu ver. Acho que foi isso que fez com que o Unai Emery não tivesse sucesso, além, claro, da língua. Miguel, quais é que são as razões, ao teu ver, para este insucesso do Unai Emery no Arsenal? Bem, eu acho que claramente o Arsenal contratou o Emery com aquela perspectiva de tricampeão da Liga Europa. E obviamente que não correu como eles estavam à espera. Isto é uma coisa que não é que seja estranho, porque na época anterior já tinham vindo o Aubameyang e o Lacazette. Mas numa época em que o Emery vem para tentar mudar algumas coisas, a maior contratação é o Torreira por 30 milhões quase à Sampdoria e o Leno por 25 ao Leverkusen, fica ali um pouco aquém de certas expectativas. Até porque a saída, como falámos na época anterior, tanto de Chamberlain, Alexis Sanchez, ou seja, jogadores importantes, e Theo Walcott, que também saiu nessa época, 17-18, acabam por ser jogadores importantes a sair, e até numa perspectiva de eu diria que o único jogador que se manteve nesta equipa do Arsenal que fazia a diferença era o Ozil. Mas o Ozil, tendo na frente de ataque os jogadores para servir com quem não estava habituado a jogar, acho que também pode ter feito alguma diferença em termos de rendimentos, de rendimento pessoal por parte do Ozil. Porque a verdade é que ele, desde que chegou ao Arsenal, veio a diminuir o seu tempo, o tempo de jogo, não sei, mas jogos jogados de certeza, principalmente nestes últimos anos. E claramente que ter jogadores como ele tinha, que conhecia, como o Sanchez, o Walcott, o Giroud até, que para mim é dos jogadores mais underrated que existe no futebol. Yep. É ele e Benzema, são para mim dois dos pontas de lanças que têm bastante qualidade e não lhes é dado o devido valor. Ou seja, ter jogadores destes no ataque para servir faz totalmente a diferença ao Ozil. E ao Ozil, não sei bem a relação que ele tinha com o Wenger, mas acredito que fosse muito melhor do que a que teve com o Emery, e também com o outro treinador, que era o Freddy. O Freddy, exato. Yeah. Ou seja, ele ainda teve menos tempo. Portanto, eu acho que o Ozil, sendo a principal estrela deste Arsenal, e quando o Emery entrou, não ter feito contratações assim sonantes e suficientes para que houvesse uma mudança na raiz do Arsenal, acaba por ser uma das razões para que o Emery não vingue. E depois também acredito muito que isto tenha tido a ver com as condições internas que lhe foram dadas. Por tal como o Blanco falou, essa mudança de direção acho que fez a diferença a partir do primeiro minuto em que eles lá entraram. E portanto acredito que o Emery é mais treinador do que o que fizeram dele quando foi para o Arsenal, e ele já o provou por várias vezes, principalmente no Sevilha, e agora também está dentro dos possíveis e dentro do que a equipa a fazer uma boa temporada no Villarreal, e portanto acho que não foi uma passagem pelo Arsenal que não é que justifique, mas que demonstre a qualidade do Unai Emery. Sim, exatamente. E tu, antes de passar aqui a palavra ao Luís, algumas razões para este incesto do Emery. Em primeiro lugar, uma que eu gostaria de destacar foi o que o Rodrigo disse, que foi a língua. Eu até disse assim numa brincadeira, numa conferência de imprensa, que tinha começado a ver Peaky Blinders para aprender inglês. Acho que não foi suficiente. Mas isso sou eu que acho. Good evening. Good evening, exatamente. Depois, acho que algo que também afetou bastante foi algo que eu vou chamar a crise do capitão. Mas quem é que começou a ver Peaky Blinders? O Emery. O Emery.
Eu acho que não é Aprender propriamente a melhor inglês. série para tentar aprender Pois, lá inglês. está. É que aquilo nem é bem inglês, aquilo. Aquilo é um accent muito forte. Exatamente, mas pronto, opções são opções e Eu ouvir com o áudio em espanhol. se calhar, não sei. Bem, mas eu acho que uma das razões que levou a este sucesso do Emery foi algo que eu vou chamar a crise do capitão, porque não havia um capitão totalmente fixo no Arsenal, havia alguma ali situação com o Xhaka e até houve um jogo, não sei se recordam, que o Xhaka tira a braçadeira quando é substituído e começa a reclamar com os adeptos. É uma situação que é difícil para o treinador controlar, óbvio que se calhar se ele tivesse um pouco mais mão firme tinha resolvido isso, mas é algo difícil. Algo que também levou a essa situação do capitão foi a saída de Koscielny, Ramsey, Monreal, que mesmo não estando nos seus melhores dias de forma, eram líderes balneários, eram jogadores que representavam o Arsenal. E depois, outro motivo que eu tinha encontrado e que me lembro foi algo que o Miguel tocou, que foi o Ozil, porque o Ozil chocava muito com o Emery. O Ozil foi aqui que começou a ter menos minutos pelo Arsenal, porque lá está, começou a. Não vou dizer render menos, mas começou a jogar menos e depois aí a motivação foi-se perdendo, como é óbvio, e enfim, começou a ser o Ozil que nos lembramos do fim do Arsenal, que não é o Ozil que vai ser lembrado, pelo menos espero Sim. eu, pela história. Exatamente, nem perto. Se tu fores a comparar o Ozil do fim do Arsenal com o Ozil de Real Madrid, onde lá está. Do Arsenal? Sim, mas lá está, eu acho que tem muito a ver com os jogadores que ele serve, porque ele é assistências. Ozil é assistências. Tu olhas para o Ozil e Acho que vês é o assistências. com mais assistências da história do Arsenal, se não me engano. Agora não É, tenho é bem provável, porque se tu Olha, fores a eu ver. sei que o Ozil, isto não é o facto, por acaso, já foi líder de assistências em Champions, Mundial e Premier League, se não me engano, acho que foi nestes três, portanto não é coisa pouca. Aquele gol que ele marca ao Ludogorets é qualquer coisa de espetacular. Yeah. Sim. É. Mas a questão é que eu estava a comparar dos jogadores da frente. É, se tu fores a ver os jogadores que o Arsenal tinha na época em que o Ozil teve no seu melhor, que eu diria até que nem foi quando ficaram em segundo lugar, mas sim na época 16-17, acho eu, que foi quando ele marcou 12 golos. Se tu fores comparar os jogadores da frente nessa época com os jogadores da frente do Real Madrid, do lado do Arsenal tens Sancho, Giroud, Chamberlain, o Welbeck, vamos pôr aqui algumas aspas, mas ainda acabou por marcar alguns golos. Outro Campbell, que não o dos tempos áureos do Arsenal. Não, o Campbell que marca o tom delas no 22 e comemora. É esse. Exatamente. Mesmo. O Theo Walcott e o Iwobi. Do lado do Real Madrid tinhas Ronaldo, Higuaín, Morata, Benzema. Ou seja, são todos jogadores que se lhes puseres a bola certa, eles marcam. E no caso do Ozil, acho que não havia uma bola que não fosse certa. É verdade. Epá, passares de Ronaldo para Iwobi, é algo mesmo assim que Exato. Campbell, o Iwobi ainda joga na Premier League. Campbell... Mas lá está, é para dizer até que quem faz mais diferença é o Ozil. Pois, exatamente. Luís, principais razões para o insucesso de Emery no Arsenal? Sabem que isto, uma pessoa quando começa a andar assim nos anos, às vezes, e sobretudo nesta profissão que nos consome tanto e que nos faz, além de nos consumir tanto, faz-nos consumir tanta coisa que nós depois não conseguimos reter muito, e eu dou muitas vezes por mim a lembrar-me mais facilmente de coisas de há 10 ou de há 20 anos do que propriamente de há 3 ou 4. Isto para dizer que eu acho que me lembro mais vocês estavam aqui a falar de vários nomes e obviamente conhecendo-os, mas até já me parece uma realidade mais distante. Agora, essa questão do Emery, ele chega ao Arsenal com muita tarimba, não é? Com o que ele conseguiu em termos de Liga Europa, mas não estava no nível máximo de Espanha,
para todos os efeitos, porque o Sevilha não conseguia lutar contra as melhores equipas, e parece que não, ele precisava de, em Inglaterra, dar um salto para conseguir essa competitividade interna, mas não o conseguiu, e por isso eu acho que ali o Arsenal e ele acabaram rapidamente por combinar muito bem no desprender total da luta pelo título. Parece-me, houve realmente vários tiros ao lado. A questão Ozil é uma questão muito interessante, e eu acho que é uma questão que nós daqui a uns anos é que vamos saber toda a verdade em relação ao Ozil. Não apenas no Arsenal, mas também na seleção, porque a saída dele é tudo menos pacífica da seleção, com todas as questões também políticas que estão por trás daquilo, a ligação à Turquia. Enfim, eu acho que o Ozil ainda é um livro por escrever, e eu imagino que vá ser escrito esse livro um dia. Mas realmente há pouco falaram, além do Ozil, de outra grande contratação, eu agora não estou a lembrar do nome, que eu também queria falar sobre isso, mas tudo somado, não deixou de haver investimento no Arsenal, não é? Deixou de haver ali numa fase mais imediata, mas o Arsenal, quer dizer, não sei se já se falou aqui, porque eu entretanto tive aqui que sair, mas o Nicolás Pepe foi um investimento inacreditável, não é? E nós olhamos, já na altura... E viu-se o que fez hoje. Diz. E viu-se o que fez hoje, falhou uma de baliza aberta. Opa, não vi, eu só vi o início do jogo. Falhou várias hoje. Os dois enterranços. Sim, mas o Aubameyang foi um jogador que eu acho que agora está melhor do que estava. O próprio Lacazette também. São jogadores que chegam ali por muitos milhões, chegam ali com um grande peso sobre os ombros e não conseguem libertar-se disso. O Arsenal tem outro jogador que eu acho muito interessante, um jogador, eu não queria rotulá-lo de fabuloso, mas tem potencial para o ser, e que se anda ali a arrastar, o Dani Ceballos, que é outro que as coisas não saem, não sei até que ponto é que ele também poderá não se sentir peixe na água ali no Arsenal, mas é outro jogador que me tem desiludido bastante, e enfim, acaba aqui por ser muito bem com o Arsenal. Já o Denis Soares também foi para lá emprestado, também não vingou. Portanto, os espanhóis não se estão muito bem com o Arsenal. Já deram, não é? O Reyes se calhar não quer estar... O próprio Arteta? O Fabregas foi o que se deu melhor, não é? Mas esse quase que foi formado lá, não é? Mas depois realmente há ali alguns jogadores que as coisas não resultam muito bem. Eu realmente tenho pena, no caso do Ceballos, que é um jogador que eu adorava no Betis, que eu achava que ia ter uma carreiraça, que acho que ele brilhava muito também na seleção sub-21. Eu acho que já não era com o Lopetegui quando ele ganhou o Europeu de sub-21, ou era? Já não sei. Mas sei que eu tenho ideia que ele ganha um Europeu de sub-21 na altura. Era maravilhoso ver o Ceballos, e pronto, é outro dos casos, mas lá está, não há essa falta de investimento. Agora também há ali muitos tiros ao lado, e enquanto tu não estabilizares um treinador, as contratações têm muito mais probabilidade de não correrem bem, porque tu até podes ser a contratação de um treinador, mas se ele passado meio ano sai, tu deixas de ser o homem do treinador, a equipa fica mais vulnerável, o treinador seguinte quer ir buscar 2, 3, 4 alvos em quem confie ou que se identifique, e por isso, lá está, voltas a mexer ali na essência. Não é aquela coisa que nós víamos durante muitos anos, que víamos no Manchester United e no Arsenal, de sai um jogador, mas vem outro, já estão aqui miúdos a aparecer. Eram plantéis super bem estruturados, jogadores que tinham uma base de lançamento muito confortável, porque não eram atirados às feras e não se pedia deles logo tudo, e eles aos poucos conseguiam entrar nessa rotina, porque havia muita estabilidade, porque havia enormes referências a nível mundial, e agora o Arsenal não tem isso.
Por isso o contexto é muito mais complicado para o conseguires. E passando já aqui para a questão Arteta, será que o Arteta será capaz? Teve ali um grande impacto imediato, mas agora está a ter dores de crescimento, está a ter uma época realmente muito abaixo das expectativas, e depois não é só a questão dos resultados, acho que os resultados até ao menos, é a questão do futebol inconsequente, aquela história dos cruzamentos, não é? Que ele se acabava num jogo ter feito 54 cruzamentos. Enfim, também ele está aqui a passar por algumas dificuldades perfeitamente normais, e agora resta perceber se ele tem arcabouço mental para perceber que vai ter que errar ainda muito para fazer do Arsenal outra vez um clube de topo, sendo ele o treinador do projeto, e se os próprios dirigentes também estão disponíveis para isso. Eu acho que se treinador e dirigentes estiverem 100% ligados, 100% nisso, não há como os jogadores não irem atrás. Agora, se tu, jogador, se tu, grupo, sentes que começas a ver que não há simbiose entre corpo técnico, entre corpo de dirigentes, muito mais facilmente o desagrado normal de 2, 3, 4, 5 jogadores que não joguem faz com que haja um motim, e esse motim faz com que o treinador fique mais vulnerável, mais a prazo, não é? Perfeitamente normal. Sim, e já passaste aí para a questão Arteta, porque depois de Emery... Estou sempre a queimar as histórias, pá. Desculpa. Não, tu dás sempre à malta, olha, próprios treinadores que gostam de correr atrás do prejuízo. Tu fazes o contrário, o que é ótimo. Não, eu não gosto de correr atrás do prejuízo, porque correr atrás, essa é uma das... O futebol tem expressões muito, muito curiosas, essa para mim é uma das principais. Porque tu não corres atrás do prejuízo, tu corres atrás do benefício. Tu corres atrás do prejuízo é tu ires atrás, é tu estar 0-0 e ires atrás do prejuízo, é ir atrás de perder, não é? Não corres atrás do prejuízo, corres atrás do benefício. Mas pronto, eu vou tentar não vos queimar mais. Eu vou voltar a olhar para os tópicos, que é para não ser spoiler. Não, isto é o último. O tópico que eu ia lançar aqui foi porque depois de Emery, daqueles 18 meses de Emery, fazem ainda uma experiência com o Fred e que o Miguel estava a referir. Depois passam para a Arteta, e este sim com uma visão do jogo diferente, com uma abordagem diferente, e aqui a abordagem das transferências também mudou um pouco, deixaram de investir 80 milhões num PP para começar a investir mais em Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, que é um jogador que eu acho mesmo fabuloso quando não está lesionado, Eddie Rose, há malta que gosta do Rob Holding, eu não sou grande fã, mas isso é outra questão, mas vemos aqui uma aposta mais na formação, e agora posso começar pelo Miguel. Se achas que o Arteta é o treinador certo para o Arsenal voltar o mais perto possível à sua época gloriosa, e se achas que esta política de transferências também é condizente com algo do género? Bem, eu acho que o fator principal é mesmo o que o Luís estava a falar, porque a verdade é, o Arteta foi um grande jogador, aprendeu com um dos melhores, que é o Guardiola. Se vai dar um grande treinador ou não, nós não sabemos, mas a verdade é que tem o potencial, tem de certeza, e se vai dar ou não, ou se nós vamos saber, até mais assim, se nós vamos saber se ele vai dar ou não no Arsenal, vai depender muito, muito da direção. Porque, ok, o Arsenal vem de um período de tempo em que não é campeão. Ganha FA Cups, ganha supertaças, muito bem. Mas o objetivo do Arsenal, sendo um dos grandes de Inglaterra, e claro que é difícil ser campeão da Inglaterra, mas o objetivo é ganhar a Premier League. Portanto, é ver até que ponto e até que ponto é que a direção quer sofrer para voltar a ser campeã. Pode ser um tiro ao lado, isso é verdade. Podem dar todas as oportunidades ao Arteta e ele falhar. Agora, se a direção, o treinador e equipa, e eu aí acredito que, por muita qualidade que tivesse,
o Ozil pudesse acabar por ser um fator de estabilização. Acredito que se todos esses fatores estiverem em comunhão, o Arteta pode acabar por vir a ser um grande treinador e o Arsenal pode acabar por ser campeão. Agora, é uma coisa que no fundo nunca vamos bem saber se ele não continuar. Portanto, mas eu sinceramente acho que ele pode ser bom. Já mostrou alguns fatores que pode ser bom treinador. Agora tem sido um pouco inconstante, ainda assim. Não, e claro que é completamente diferente ser adjunto de ser treinador principal, e o choque acredito tenha sido grande de passar de ser adjunto do Guardiola, em que claro que os treinadores assistentes adjuntos têm decisões a tomar, mas está lá sempre o treinador principal com a cabeça pensadora no fundo e a cabeça principal, que tem sempre a última palavra. Quanto às contratações, o Arteta, se não me engano, ele o ano passado chegou a ter mercado de verão, já como treinador. Eu acho que não tenho bem certeza. Eu acho que não, eu acho que ele assumiu em fevereiro, se não me engano. Pois, exato. Portanto, o único mercado que podemos comparar ao leme do Arteta é este. E ele acaba por contratar o Partey do Atlético por 50 milhões. Eu diria que é um valor bastante avultado para o jogador. O Thomas é um bom jogador, mas na minha opinião não vale os 50 milhões que foram pagos por ele ao Atlético. Eu acho que ele só valeria esse dinheiro se fosse o Atlético a contratá-lo. Porque ele era um jogador que era unha e carne com o Percebo. Simeone. Com o Simeone, desculpem. E eu acho que ele nunca vai ser valorizado, nunca vai ter o valor que teve no Atlético de Madrid em mais nenhum clube. É daqueles jogadores de treinador, né? É como o Essien também era o jogador do Mourinho, ponto final, né? E ele valia o dinheiro quando era para o Mourinho ir buscar. O próprio Drogba e o Thomas Partey, eu acho que não quero estar a chamá-lo flop, mas não está de todo a corresponder ao valor que se investiu, e ainda por cima ser um jogador foi no último dia, não foi? De mercado, que até o Atlético viu-se à rasca depois para encontrar uma alternativa. Entretanto também recebeu o Torreira. Não foi feliz aí o Arsenal. Desculpa, Miguel. Não, força. Mas só para concluir, o resto das contratações do Arsenal acabam por ser 2 defesas centrais, um ao Lille, o Gabriel, por 26 milhões, e o Pablo Mari ao campeão brasileiro Flamengo por 5 milhões. Depois já no mercado de janeiro foram buscar o Odegaard, que para mim pode fazer a diferença no Arsenal. É um médio estupendo e é um dos grandes talentos europeus, mundiais até. E juntar-se ao Odegaard a valores jovens da formação do Arsenal, que eu acho que esta época é a sua oportunidade para aparecerem, e na próxima diria fazerem deles a base da equipa. O Tierney, que é um grande lateral, já marcou grandes gols e mesmo a defender acaba por ser bastante bom. O Smith Rowe, que começa agora a ter oportunidades, também é um grande médio. Se calhar o Saka, claro que acaba por ser o que aparece mais. Pronto, extremos e atacantes em especial acabam por ser aqueles que dão mais nas vistas, e ele é um grande extremo na realidade. O Martinelli, como o Blanco estava a falar também, quando está nos seus dias, acaba por ser também um grande jogador. Ele não tem tido as oportunidades. Eu lembro que na época passada, já com o Arteta, ele acaba por ter mais influência do que agora tem. Acho que ele nos últimos 5 jogos... Não foi esta que chegou o Willian? Foi. E ele nos últimos 5 jogos só entrou contra o Benfica, e já foi depois dos 70 minutos. E não fez grande? Exato. Portanto, também é um jogador que precisa das condições específicas para estar no seu melhor.
mas eu acho que esta época vai acabar por ser o Arteta a descobrir com que jogadores é que pode contar para o futuro, isto se a direção confiar nele. Rodrigo, qual é que achas que Mikel Arteta é o homem certo para guiar o Arsenal? Não sei se é o homem certo, mas acho que a filosofia está correta. Uma coisa que ele tem de parar já é deixar-se de cruzamentos. É algo que o Luís estava a dizer. Fizemos 54 cruzamentos. Está bem, fizeste 54 golos. Claro que nem todos os cruzamentos vão dar golos. Mas acho que esta equipa do Arsenal não tem nenhum jogador que seja um matador de cabeça. O Aubameyang não é especialista, é verdade que eliminou o Benfica assim, mas é de longe um especialista de cabeça. Portanto, acho que é para usar a tática do seu mestre, o Guardiola. Acho que é jogar um futebol de posse, acho que é a chave para o Arsenal. E viu-se que a jogar um futebol de posse causou bastantes dificuldades ao Benfica. Em relação aos jogadores da formação, acho que sim, tem de ser aposta. O Arsenal está com uma formação muito boa e acho que é deixar de emprestar jogadores como o Saliba, que está emprestado ao Saint-Étienne, que acho que é um central de muita qualidade. A par do Todibo, acho que podem fazer o futuro da seleção francesa naquele setor. Acho que é um desperdício ele estar emprestado tendo gasto os 20 e tal milhões que gastaram no Gabriel, que a meu ver ainda não provou isso. Ajuda, mas acho que a defesa do Arsenal, principalmente os centrais, ainda dão as chamadas fífias muitas vezes. Acho que tem de trazer o Saliba, acho que é importantíssimo trazê-lo e depois deixar-se cruzamentos e apostar na formação, porque o Smith Rowe e o Saka têm uma qualidade astronómica. Luís, é Arteta o homem certo para guiar o Arsenal? Opa! Eu gosto do Arteta, gosto da pinta dele. Já gostei mais do discurso, mas isso também é uma coisa que não. E sendo eu da comunicação, sei que não é fácil tu também estás constantemente a cair em graça. E ele, esta época, tem cometido alguns erros, mas eu acredito que ele é o homem certo para muitos anos de Arsenal. Se vai conseguir levar a equipa ao título, acho muito difícil. Muito difícil. Mas acho que dificilmente alguém vai conseguir inverter isso, a menos que haja aqui uma época altamente atípica, tipo a tal época do Leicester, por exemplo, e aí os astros podem se alinhar e os outros todos estarem mal, mas em condições normais eu não vejo o Arsenal a curto, médio prazo ter capacidade para lutar pelo título em Inglaterra, a menos que mude aqui alguma coisa, que mude o investidor ou algo do género. É assim, eu concordo um pouco com a tua visão. Eu também gosto bastante do Arteta, gosto do estilo de futebol que ele pratica mais no final da época passada, em que vence City e Liverpool com relativa facilidade, nesse tal controle da posse. Mas lá está, não percebo. Na altura, desculpa interromper-te, mas foi numa altura em que o City andava pior, em que se dizia, o Guardiola sem o Arteta não era nada, afinal o Arteta é que era o responsável daquilo. Exatamente. Só que lá está, como o Rodrigo disse, eu não percebo a coisa dos cruzamentos. Como é que tu tens um ataque com o Lacazette e o Aubameyang e a tua coisa são cruzamentos? Eu não percebo. Portanto, alteraria essa tal questão no último terço, porque a construção acho que nem é aí que está o problema. E depois também acho que o Arsenal sofre dos seus próprios fantasmas e de algum karma, digamos assim, à la Sporting, do género. Hoje contra o Burnley, aqueles minutos finais é que ele dava para o Arsenal ter tanto ganhado como perdido, só que acho que agora não me lembro do jogador. Não, era o PP que estavas a dizer, que mandou uma tipo Brian Ruiz. O que é aquilo? Não percebo mesmo. Não sei se ele mandou uma Brian Ruiz, mas tenho a certeza de uma em que ele estava já quase na pequena área e a bola passa-lhe entre os pés. Tipo. Sim, não era uma bola rápida, era uma bola tipo, é minha. É algo que não se percebe. Lá está. Eu acho que o Arsenal também tem um pouco de fantasma, mas como o Rodrigo estava a dizer, gosto da filosofia e tal como o Luís estava a dizer, no geral gosto da comunicação e acho que é algo importante.
Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast. Este foi bastante longo, mas acho que valeu a pena. Como sempre, temos as nossas rúbricas, agora 3, não é? Não são 4, para bem do Arsenal, mas posso começar pelo Blake, como sempre. Qual é que é o facto para hoje? Bem, eu aqui hoje vou defender o Sporting. Porque sabe aquela coisa de o Benfica e o Porto têm Champions, o que é que tem o Sporting? A Taça das Taças. Olha, só para dizerem que o Arsenal em 93 e 94, antes do Wenger, ganhou a Taça das Taças. Só para ficar aqui explícito. Boa, um título europeu para o Arsenal. Exatamente. Pronto, e agora estou eu aqui a apresentar um momento cultural, que é a rubrica do Rocha. Bem, eu não queria repetir-me, entre aspas, da semana passada, mas tendo em conta que eu tento que a minha recomendação tenha a ver com o tema que falamos, e não quero chatear-vos só com livros nesta rúbrica, mas hoje vai ter de voltar a ser, embora os livros façam muito bem e acho que das melhores formas de conhecimento, vou recomendar um livro do Wenger, chama-se Pure Genius. Foi posto à venda em 2008, portanto 2 anos depois desta perda europeia, mas ainda o Wenger se calhar ainda estava no pedestal, coisa que se calhar saiu um pouco, embora tenha conservado alguma essa figura, mesmo tendo saído de uma forma menos querida. Mas é um livro que conta basicamente a história do professor, como eles lhe chamavam, e da equipa que ele acabou por construir, que ganhou a Champions quase, a Premier League de forma invicta, e que é considerada das melhores equipas de sempre. Eu não estou habituado a isto, mas vai, Rodrigo. É a tua, é o emplastro, mas que hoje é um pouco diferente, não é? Exatamente, bem. A de hoje foi um jogador que acho que, obviamente, a nível internacional não se pode considerar flop, porque jogou no Arsenal, jogou no City, mas é um jogador, porquê? Porque o meu amor, entre muitas aspas, não é amor nenhum por ele, começou quando estava com o Blanco e estávamos a jogar FIFA, e então chama-se Gael Clichy, o jogador que é o emplastro. Ele jogou no Arsenal, ele ainda joga numa equipa da Suíça, mas agora não me estou a recordar, assinou há pouco tempo. Foi para a Suíça? Foi para a Suíça, ele já saiu do Basaksehir. Basaksehir que eliminou o Sporting da Liga Europa, mas pronto. Não precisas de me relembrar. Está numa equipa que se chama Servette. Pronto, o gelado, não é? Mas pronto, desculpem, piada horrível. Mas pronto, tudo começou porque o Clichy, nós estávamos na altura a fazer uma modo de carreira no Manchester City, e o Clichy faz uma recepção completamente absurda, um calcanhar em que o pé roda todo, mas ele consegue ficar com a bola e faz um cruzamento e é gol. E porquê que eu trouxe este jogador hoje? Porque eu, quando ele veio a Alvalade, consegui a camisola dele, estão a ver aqui, quando ainda jogava pelo Istambul, eu que adoro camisolas de futebol, conseguia dele, foi o primeiro jogador de quem eu consegui uma camisola, portanto fico agradecido, ele até me respondeu. Também tenho de agradecer ao Blanco, foi ele que fez o cartaz, na altura eu estava a ter aula e ele fez o cartaz. Olha o colinho. Mas pronto, daí ter trazido o Clichy para hoje. Não é propriamente um emplastro, porque até é dos melhores laterais esquerdos da história da Premier League, a meu ver, mas óbvio com a sua distância. Mas pronto, foi uma boa escolha, vou desculpar-te esta. Mas chegámos aqui ao fim de mais um episódio, desta vez sobre o Arsenal com o Luís. Também não é preciso muita divulgação, mas também falar do 00, do site para o qual o Luís trabalha, onde é diretor de informação, e também dos podcasts da 00, onde o Luís participa, que são o Ataque Rápido e o Isto é Polémico. Luís, se quiseres divulgar mais alguma coisa, estás à vontade. Não. Divulgar neste caso, dar-vos novamente os parabéns por estas boas conversas que vocês vão tendo e que continuem à procura do vosso caminho, porque vocês ainda são novos, mas nota-se claramente que têm olho, têm rajo, têm potencial
para estarem dentro desta esfera do futebol, que nem sempre é muito simpática, às vezes nem tanto, mas que vale a pena, e agradecer-vos novamente o convite. Foi bom estar aqui a conversar convosco, lembrar-me de um bocadinho do Arsenal de outros tempos, e acabo dizendo que, apesar de tudo, o Manchester United ganhou bem mais do que o Arsenal. Portanto, acabamos aqui com uma picardia, mas muito obrigado pelos elogios. Acho que falo por todos quando agradeço, e também por teres aceitado o convite. Acho que chegou aqui uma ótima conversa. O 00 fornece 95% da informação deste podcast. Exatamente. Nós estamos a começar os episódios e dizemos: já tens as páginas do 00 abertas? Já, então pronto, agora vamos começar. Muito bem, boa escolha. Mas pronto, para a malta que está a ouvir, já sabem, sigam o trabalho do Luís. Quanto a nós, sabem que nos podem encontrar relativamente a plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, iTunes, no YouTube com câmara. Relativamente a redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no Clubhouse mais recentemente, também TikTok mais recentemente, que ainda estamos à procura de explorar, e também o nosso site para onde escrevermos. Eu fiz o TikTok. O nosso site para onde escrevemos esporadicamente, onde também está disponível o nosso podcast. E muito obrigado por terem ouvido este episódio sobre o Arsenal, e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Stays on Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!